Às 22 horas daquela noite, vi minha filha de joelhos, comendo restos de comida do chão e limpando-o com as próprias mãos, com os olhos cheios de lágrimas. Na sala de jantar, ouvi o marido dela e a família dele rindo alto. Eu a levantei, marchei até a mesa deles e disse as 5 palavras que eles jamais esqueceriam. Fico feliz em tê-lo, aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver até onde minha história chegou. Nunca imaginei que veria minha própria filha comendo restos de comida do chão como um animal. Mas lá estava ela, minha Fallon, de 32 anos, grávida de 7 meses do meu primeiro neto, de 4 naquela cozinha fria, recolhendo pedaços de comida que haviam sido espalhados propositalmente pelo chão. A imagem ficará gravada na minha memória para sempre. Sua barriga inchada dificultava que ela alcançasse os cantos. Seus belos cabelos castanho-avermelhados caíam sobre o rosto enquanto ela tentava limpar o que pareciam ser os restos de um jantar em família. Suas mãos tremiam, e eu podia ver as lágrimas pingando no chão de linóleo, misturando-se com as migalhas e manchas de molho. Naquela quinta-feira à noite, apareci sem avisar, algo que raramente fazia desde que Fallon se casou com Roman, 3 anos atrás. Pode ser intuição materna, mas algo vinha me incomodando há semanas. A voz da minha filha em nossas ligações telefônicas semanais havia se tornado diferente, distante, tensa, como se ela estivesse falando através de um vidro. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sempre dizia a mesma coisa: está tudo bem, mãe. O Roman cuida muito bem de mim. Mas parada ali na porta, vendo minha filha grávida engatinhar pelo chão da cozinha enquanto a família de Roman ria alto na sala de jantar, eu sabia que nada estava bem. Nada estava bem há muito tempo. Fallon, exclamei, correndo em sua direção. Ela olhou para mim com aqueles mesmos olhos verdes nos quais eu vinha olhando há 32 anos. Mas agora estavam tomados por uma vergonha tão profunda que me causava dor no peito. Mãe, ela sussurrou, tentando se levantar rapidamente. Eu não sabia que você viria. O que você está fazendo? Estendi a mão para seus braços, ajudando-a a se levantar. Por que você está no chão? Antes que ela pudesse responder, Roman apareceu na porta da cozinha. Aos 35 anos, ele era um homem alto, de cabelos escuros e um sorriso que outrora me encantara completamente. Quando Fallon o trouxe para casa pela primeira vez, 4 anos atrás, pensei que ela tivesse encontrado seu príncipe. Ele foi educado, bem vestido e falou sobre o desejo de cuidar da minha filha para sempre. Mas o homem que estava diante de mim agora tinha algo frio no olhar, algo que me fez arrepiar. Ah, Carol, disse ele, e notei que ele não me chamava mais de mãe como antes. Não estávamos esperando você. O que está acontecendo? Mantive a voz firme, embora meu coração estivesse acelerado. Por que minha filha está limpando comida do chão? O maxilar de Roman se contraiu ligeiramente. Fallon teve um pequeno acidente durante o jantar. Ela derrubou o prato. Olhei para Fallon, cujo rosto empalidecera. É verdade, querida? Ela abriu a boca, depois fechou-a, lançando um olhar nervoso para Roman. Sim, eu fui desastrada. Mas eu criei essa menina. Eu sabia quando ela estava mentindo, e ela estava mentindo agora. O jeito como seus ombros se curvavam, o jeito como ela não conseguia me olhar nos olhos, o jeito como sua voz tremia, esses eram os mesmos sinais que ela apresentava desde os 5 anos de idade. Bem, acidentes acontecem, eu disse com cuidado. Deixe-me ajudá-lo a limpar isso. Isso não é necessário, interrompeu Roman, agora com a voz mais incisiva. Fallon consegue lidar com isso. Ela que causou a confusão. Algo em seu tom de voz me fez gelar o sangue. Não se tratava de um marido falando sobre o acidente de sua esposa grávida. Era algo completamente diferente. Da sala de jantar, eu conseguia ouvir a mãe de Roman, Patrícia, e sua irmã, Jennifer, ainda conversando e rindo. O contraste era gritante, minha filha de joelhos na cozinha enquanto eles aproveitavam a noite como se nada estivesse acontecendo a apenas 6 metros de distância. Fallon, eu disse firmemente. Você não deveria estar no chão nesse estado. Deixe-me pegar alguns rolos de papel toalha. Enquanto eu me dirigia ao balcão, Roman entrou no meu caminho. Carol, agradeço sua preocupação, mas esta é a nossa casa. Fallon sabe o que precisa fazer.
A maneira como ele disse isso me deu arrepios. Nossa casa, não a casa deles, não a casa que compartilhavam como marido e mulher, mas a casa dele, onde ela precisava saber qual era o seu lugar. Olhei por cima do ombro dele para Fallon, que agora estava encostada na pia, com as mãos protegendo a barriga em um gesto de proteção. Vê-la daquele jeito, na defensiva, assustada, em sua própria casa, despertou algo feroz dentro de mim. Fallon, eu disse, ignorando completamente Roman. Por que você não vem se sentar? Você parece cansado. Ela está bem, respondeu Roman por ela. Você não está, querida? Fallon assentiu rapidamente. Rápido demais. Estou bem, mãe. De verdade. Mas ela não estava bem. Nada disso estava bem. Minha filha, que costumava encher todos os cômodos com sua risada, que costumava enfrentar os valentões no ensino médio, que costumava discutir comigo sobre tudo, desde política até o que vestir para ir à igreja, agora estava parada em sua própria cozinha parecendo um animal assustado. Talvez eu devesse ir, eu disse, embora todos os meus instintos me dissessem para ficar, para me colocar entre minha filha e o que quer que estivesse acontecendo ali. Provavelmente é melhor assim, concordou Roman, e percebi a satisfação em sua voz. Fallon precisa descansar. Ao pegar minha bolsa, notei algo que me deu ânsia de vômito. Havia pegadas de lama no chão da cozinha, como se alguém tivesse deliberadamente espalhado sujeira pela casa. E ali, no canto perto de onde Fallon estava ajoelhado, viu que parecia ser o que restava de um prato de jantar inteiro, não apenas comida derramada, mas também cacos de cerâmica espalhados debaixo da mesa. Fallon, eu disse baixinho, tentando mais uma vez. Me liga amanhã. Ela olhou para Roman antes de assentir. Claro, mãe. Mas enquanto caminhava até meu carro, eu sabia que ela não ligaria. E pela primeira vez desde que meu marido faleceu, há 2 anos, me senti completamente impotente. Independentemente do que estivesse acontecendo naquela casa, qualquer que fosse o domínio que Roman exercia sobre minha filha, era algo mais forte do que qualquer coisa que eu pudesse compreender. Dirigindo para casa pelos subúrbios escuros, eu não conseguia me livrar da imagem de Fallon naquele chão da cozinha. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. E percebi que estava chorando sem nem mesmo saber quando tinha começado. Eu havia perdido meu marido para o câncer. Não podia perder minha filha para seja lá o que fosse isso. Mas, ao entrar na minha garagem vazia, eu não tinha ideia de como lutar contra um inimigo que eu nem sequer conseguia nomear. Havia algo terrivelmente errado no casamento da minha filha. E amanhã eu ia descobrir exatamente o que era essa coisa. Fallon não ligou no dia seguinte, nem no dia depois desse. No domingo, eu estava sentada na minha cozinha encarando o celular, meu café esfriando enquanto eu lutava com uma decisão que parecia impossível. Devo ligar para ela? Devo dirigir até lá? Ou devo respeitar os limites que Roman claramente estabeleceu na vida da minha filha? A resposta veio na tarde de terça-feira, quando eu estava fazendo compras no mercado onde Fallon e eu costumávamos ir juntas toda semana antes de ela se casar com Roman. Eu estava pegando maçãs quando ouvi uma risada familiar vinda do corredor ao lado. Meu coração se encheu de alegria ao pensar que poderia ser Fallon. Mas quando virei a esquina, vi Patrícia, a mãe de Roman, conversando com outra mulher que eu não reconheci. Ela sempre foi dramática, dizia Patrícia. Roman se esforça tanto para ajudá-la, mas ela simplesmente não escuta. Algumas mulheres simplesmente não nasceram para ser esposas, sabe? Elas precisam de orientação constante. Fiquei paralisada atrás de uma fileira de laranjas, percebendo que estavam falando da minha filha. Deve ser difícil para o Roman, respondeu a outra mulher com compaixão. Lidar com alguém tão problemático. Patrícia suspirou dramaticamente. Ele é um santo, de verdade. Aturando os humores dela, a desastrada, e agora com o bebê a caminho, ela piorou ainda mais. Semana passada, ela fez um escândalo porque ele pediu para ela arrumar a bagunça que fez. Dá para acreditar? Apertei com força a alça do carrinho de compras. Uma birra? Fallon nunca tinha feito uma birra na vida, nem mesmo quando era criança. Ela era a pessoa mais sensata que eu conhecia, metódica e cuidadosa em tudo que fazia. Bem, disse a outra mulher, pelo menos Roman tem apoio familiar. Isso faz toda a diferença. Ah, sim, continuou Patrícia.
Fazemos o possível para ajudá-lo a lidar com a situação. Eu e a irmã dele, Jennifer, tentamos mostrar a Fallon como as coisas devem ser feitas, mas ela resiste muito a aprender. Na última quinta-feira, ela fez tanta bagunça no jantar que o Roman teve que pedir para ela limpar sozinha. É uma questão de formação de caráter, entende? Formação de caráter. As palavras me atingiram como água gelada. Eles estavam falando sobre a cena que eu tinha presenciado, mas a versão deles era completamente diferente. Na versão deles, Fallon era o problema, a esposa difícil que precisava ser controlada e aprender lições. Permaneci escondida atrás das laranjeiras até que elas se afastassem, com a mente atordoada. Não se tratava apenas de uma noite ruim. Era um padrão, um sistema em que Roman e sua família se posicionavam como sensatos a lidar com minha filha supostamente problemática. Naquela tarde, fiz algo que nunca tinha feito antes. Dirigi até o bairro de Fallon e estacionei do outro lado da rua da casa dela, apenas observando. Eu me sentia como uma perseguidora sentada ali no meu carro, mas precisava entender o que estava acontecendo na vida da minha filha. Por volta das 4 horas, o carro de Roman entrou na garagem. Eu me deixei cair no banco quando ele saiu do carro, falando alto ao telefone. Mesmo a 50 metros de distância, eu conseguia ouvir sua voz, áspera e irritada. Eu te disse que o pagamento atrasaria. Minha esposa não entende de administração financeira. Estou trabalhando nisso. Minha esposa não entende de administração financeira. Fallon era formada em administração de empresas. Ela administrava suas próprias finanças perfeitamente bem antes do casamento, chegando até a me ajudar a abrir meus planos de aposentadoria depois que o pai dela faleceu. 20 minutos depois, vi Fallon sair para pegar a correspondência. Ela se movia lentamente, uma mão apoiando a região lombar, a outra protegendo a barriga. Mas o que me chamou a atenção não foi o jeito como ela anda, rebolando, durante a gravidez. Foi o jeito como ela olhou em volta, nervosa, antes de caminhar até a caixa de correio, como se tivesse medo de que alguém a visse. Ao retornar à porta da frente, ela teve dificuldades com a fechadura por um instante. Assim que a porta finalmente se abriu, ouvi a voz de Roman ecoar de dentro da casa. Onde você estava? Eu disse para você começar o jantar há 1 hora. Eu estava justamente pegando a correspondência, disse Fallon, com a voz tão baixa que mal conseguia ouvi-la do outro lado da rua. A correspondência pode esperar. Você vê que horas são? A porta bateu com força, interrompendo tudo que viesse a seguir. Fiquei sentada no carro por mais 1 hora, com o coração se partindo um pouco mais a cada minuto que passava. Este não era o casamento que eu tinha visto minha filha construir. Esse não era o homem que costumava lhe trazer flores e dizer que ela era a mulher mais inteligente que ele já havia conhecido. Quando finalmente cheguei em casa dirigindo, tomei uma decisão. Eu ia descobrir exatamente o que havia mudado na vida de Roman e, mais importante, o que ele estava fazendo com a minha filha a portas fechadas. Na manhã seguinte, liguei para Sarah, a melhor amiga de Fallon, com quem eu não falava desde o casamento. Sarah tinha sido a dama de honra de Fallon, mas eu notei que ela nunca mais estava por perto. Senhora Henderson, disse Sarah com uma voz afetuosa, mas surpresa. Como vai a senhora? Estou preocupada com a Fallon, eu disse sem rodeios. Quando foi a última vez que você falou com ela? Houve uma longa pausa. Já faz um tempo. Talvez 6 meses. 6 meses. Fallon e Sarah eram inseparáveis desde a faculdade. O que aconteceu? Outra pausa. Roman pensou. Ele sentiu que Fallon precisava se concentrar em seu casamento e no bebê. Disse que ter muitas influências externas não era saudável para ela naquele momento. Influências externas. A melhor amiga da minha filha agora era uma influência externa. Sarah, eu disse com cuidado. Você acha que está tudo bem com Fallon? A voz de Sarah baixou para um sussurro. Não sei. Da última vez que a vi, ela parecia diferente, mais quieta. Ficava checando o celular como se estivesse preocupada com alguma coisa. E quando Roman veio buscá-la mais cedo no almoço, ela simplesmente foi embora imediatamente. Nem terminou a frase. Ela tentou entrar em contato com você desde então? Algumas vezes, mas as ligações sempre acabam sendo interrompidas.
Ela diz que precisa desligar de repente ou que o Roman precisa dela para alguma coisa. Parei de tentar porque senti que estava causando problemas para ela de alguma forma. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada na sala de estar olhando para as fotos da família na lareira. Havia uma foto da formatura da Fallon na faculdade, com o braço dela em volta da Sarah, as duas sorrindo para a câmera. Outra foto do dia do casamento dela, onde ela estava radiante, mas agora reparei em algo que me tinha passado despercebido antes, a mão de Roman nas costas dela, posicionada de uma forma que parecia controladora em vez de solidária. O padrão estava ficando mais claro. Roman havia isolado sistematicamente Fallon de sua rede de apoio, de seus amigos, e agora parecia que até mesmo sua própria mãe estava sendo marginalizada em sua vida. Naquela noite, tomei outra decisão. Eu ia aprender tudo o que pudesse sobre Roman Castano. Se ele estivesse escondendo alguma coisa, eu ia descobrir. E se ele estivesse machucando minha filha, eu o impediria. Passei as 2 horas seguintes no meu computador pesquisando em redes sociais, registros públicos, tudo o que eu conseguia encontrar. O que descobri me deixou gelado. Os relacionamentos anteriores de Roman, seu histórico profissional, seus registros financeiros, havia lacunas por toda parte, inconsistências que não faziam sentido. Mas foi um pequeno detalhe em um antigo artigo de jornal que me fez perceber a profundidade dessa investigação. Roman não nos contou a verdade sobre seu passado. E se ele estava mentindo sobre quem era, sobre o que mais ele estava mentindo? Minha filha estava em mais perigo do que eu jamais imaginei. E amanhã eu ia começar a construir o caso que salvaria a vida dela. O artigo de jornal que encontrei estava enterrado na página 6 de um jornal local de Phoenix, de 8 anos atrás. Era uma pequena reportagem sobre uma ocorrência de violência doméstica, mas o que me chamou a atenção foi o nome: Roman Anthony Castellano, 27, preso por assédio e violação de uma ordem de restrição. A mulher que apresentou a queixa se chamava Maria Helena Castano, sua esposa. Uma esposa que ele nunca havia mencionado para nós. Minhas mãos tremiam enquanto eu imprimia o artigo e iniciava uma pesquisa mais aprofundada. O que descobri nos 3 dias seguintes me deixou com o estômago embrulhado. Roman não havia apenas sido casado antes. Ele havia sido casado 2 vezes. Maria Helena foi sua segunda esposa, e antes dela houve uma Jéssica Castiano. Ambas as mulheres haviam apresentado pedidos de medidas protetivas contra ele. Ambas tiveram filhos com ele. Na manhã de quinta-feira, eu estava sentada na minha cozinha, cercada por artigos impressos e registros, tentando entender quem era o homem com quem minha filha havia se casado. O Romano que conhecíamos era um executivo de marketing bem-sucedido que viajava ocasionalmente a trabalho. O verdadeiro Roman era um homem que havia abandonado 2 famílias, deixado de pagar pensão alimentícia no valor total de mais de $37.000 e tinha o hábito de isolar e controlar suas esposas. O telefone tocou, interrompendo-me abruptamente em minha pesquisa. Era Fallon. Oi, mãe. Sua voz soava oca, exausta. Querida, como você está se sentindo? Estou bem. O bebê está se mexendo bastante hoje. Houve uma pausa. Mãe, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você prometa que não vai ficar chateada. Meu peito apertou. O que foi? Roman acha. Ele sente que suas visitas podem estar me estressando. Com a gravidez e tudo mais, ele está preocupado com a minha pressão arterial. Apertei o telefone com mais força. Fallon, eu te visitei talvez 3 vezes nos últimos 2 meses. Eu sei, mas ele acha que até isso pode ser demais agora. Ele só quer o melhor para o bebê. E o que você acha? Um silêncio se estendeu entre nós. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Acho que estou sempre cansada. Tudo tem sido difícil ultimamente. Querida, você está se alimentando bem? Você está cuidando de si mesma? Roman garante que eu coma. Ele é muito atencioso com as minhas refeições. O jeito como ela disse atencioso me deu arrepios. Fallon, você se lembra de quando era pequena e me contava tudo? Cada pensamento, cada preocupação, cada coisa emocionante que acontecia na escola. Mãe, por favor, não faça isso. Sinto falta disso. Sinto falta de saber o que realmente está acontecendo na sua vida. Não está acontecendo nada. Estou apenas grávida e cansada.
Mas agora eu conseguia ouvir algo mais em sua voz. Medo. Ela tinha medo de falar comigo. Medo do que poderia acontecer se ela falasse demais. Fallon, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, pode me ligar a qualquer hora do dia ou da noite. Eu sei, mãe. Preciso ir agora. O Roman vai chegar em casa para almoçar. A ligação caiu e eu fiquei olhando para o telefone na minha mão. Minha filha estava com medo em sua própria casa, e o homem de quem ela tinha medo era o pai de seu filho ainda não nascido. Naquela tarde, tomei uma decisão que mudaria tudo. Contratei um detetive particular. Daniel Marcos foi recomendado pelo meu advogado, um homem tranquilo na casa dos 50 anos, especializado em casos de direito familiar. Quando lhe mostrei o que havia descoberto sobre Roman, sua expressão tornou-se cada vez mais sombria. Senhora Henderson, disse ele, espalhando os documentos sobre a mesa, seu genro se encaixa em um padrão muito específico. Homens como ele não mudam. Eles apenas encontram novas vítimas. Você consegue encontrar as outras famílias dele? Posso tentar, mas preciso avisá-lo, o que podemos descobrir pode ser pior do que o que você já sabe. Preciso saber de tudo. A vida da minha filha pode depender disso. A investigação de Daniel durou 2 semanas. Quando ele me chamou de volta ao seu escritório, a pasta que colocou à minha frente era tão grossa que poderia ser um livro. O conteúdo me fez entender que Roman não era apenas um marido ruim. Ele era um predador. Maria Helena Castellano, sua segunda esposa, fugiu para um abrigo para mulheres com suas filhas gêmeas quando elas tinham 18 meses de idade. Ela documentou meses de abuso psicológico, controle financeiro e ameaças crescentes. Roman a havia convencido de que ela era mentalmente estável, de que não era capaz de cuidar adequadamente dos filhos e de que lhe devia tudo porque ele a havia salvado de sua família patética. Os paralelos com a situação de Fallon eram aterradores. Jéssica Castiano, sua primeira esposa, era ainda mais jovem quando se casaram, tinha apenas 21 anos. Roman a isolou completamente de sua família, mudou-se com ela para o outro lado do país e a convenceu de que ela não valia nada sem ele. Quando finalmente partiu, estava tão arrasada que levou 3 anos para reconstruir sua vida. Ambas as mulheres mencionaram o mesmo padrão, explicou Daniel. Ele começava com pequenas críticas e depois escalava para humilhação pública. Ele controlava o dinheiro deles, suas conexões sociais, suas rotinas diárias. E ambas as mulheres disseram que ele se tornou particularmente cruel durante suas gravidezes. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? Mulheres grávidas são mais vulneráveis, mais dependentes. Homens como Roman veem a gravidez como uma oportunidade para aumentar seu controle. As vítimas se sentem presas, não têm para onde ir, não têm recursos e estão carregando o filho dele. Pensei em Fallon sentada no chão da cozinha, grávida de 7 meses, limpando restos de comida com as próprias mãos enquanto a família de Roman ria na sala ao lado. A escolha do momento não foi mera coincidência. Há mais uma coisa, continuou Daniel, mostrando outro conjunto de documentos. Roman tem acessado as contas bancárias da sua filha. Ao longo do último ano, ele transferiu aproximadamente $43 mil da poupança dela para contas que ela desconhece. Que contas? As contas de investimento estão somente em nome dele. Ele também fez um empréstimo usando a casa deles como garantia, sem o conhecimento dela. Senti tontura. Isso é legal? Se ela assinou a papelada, sim. Mas, com base no padrão que estamos observando, duvido que ela tenha entendido o que estava assinando. Parecia que o quarto girava ao meu redor. Roman não estava apenas abusando emocionalmente da minha filha. Ele estava roubando dela, se preparando para tirar tudo o que ela tinha enquanto ela estava fragilizada demais para reagir. Senhor Marcos, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. O que o senhor faria se fosse sua filha? Ele recostou-se na cadeira, estudando meu rosto. Eu a afastaria dele, mas faria isso com muita cautela. Homens como Roman não desistem facilmente e se tornam mais perigosos quando sentem que estão perdendo o controle. Naquela noite, sentei-me na minha sala de estar com o dossiê da investigação espalhado sobre a mesa de centro, fotos de hematomas nos braços de Maria Helena, registros médicos mostrando os problemas de saúde de Jéssica relacionados ao estresse durante o casamento, extratos bancários mostrando como Roman havia drenado sistematicamente as finanças de ambas as mulheres.
E agora ele estava fazendo tudo aquilo de novo com a minha filha. Peguei meu telefone e liguei para Fallon. A ligação foi direto para a caixa postal. Tentei novamente. Mesmo resultado. Na terceira vez que liguei, Roman atendeu. Carol, já é tarde. Fallon está dormindo. Preciso falar com ela. Ela precisa descansar. O médico disse que o estresse não faz bem para o bebê. Roman, eu sei sobre Fênix. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Quando finalmente falou, sua voz era fria e controlada. Não sei o que você pensa que sabe, mas está cometendo um erro ao se intrometer no meu casamento. Será? Porque, do meu ponto de vista, parece que você já cometeu esse erro 2 vezes antes. Ouvi-o inspirar profundamente. Fique longe da minha família, Carol. Estou te avisando. Ou o quê? Ou você perderá sua filha para sempre. E acredite, eu posso fazer isso acontecer. A ligação caiu, mas a ameaça pairou no ar como veneno. Ele poderia me fazer perder Fallon para sempre. Mas a verdade é que eu já estava a perdê-la. A questão agora era se eu conseguiria salvá-la antes que fosse tarde demais. Amanhã, eu descobriria até onde Roman estava disposto a ir para proteger seus segredos. E eu estava prestes a descobrir que o verdadeiro horror não era o que ele havia feito com suas outras esposas. Era isso que ele planejava fazer com a minha mina. Na manhã seguinte, recebi uma ligação que me deixou gelado. Era Fallon, e ela estava chorando tanto que eu mal conseguia entender o que ela dizia. Mãe, preciso que você venha, por favor. Roman saiu para o trabalho e eu encontrei uma coisa. Em 5 minutos eu já estava no meu carro, com o coração acelerado enquanto dirigia pelo trânsito matinal. Quando cheguei à casa de Fallon, ela abriu a porta antes que eu pudesse bater. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, seu cabelo despenteado, e ela vestia as mesmas roupas que eu a vira usando 3 dias atrás. Querida, o que aconteceu? Ela me conduziu até a sala de estar, com as mãos tremendo enquanto apontava para uma pilha de papéis espalhados sobre a mesa de centro. Eu estava procurando as informações do nosso seguro porque tenho uma consulta médica amanhã. E encontrei isso escondido na gaveta da mesa do Roman. Peguei o primeiro documento e senti um frio na barriga. Tratava-se de um seguro de vida em nome de Fallon, contratado 6 meses antes, no valor de $500.000. Roman foi o único beneficiário. O segundo documento era ainda pior, um testamento que Fallon aparentemente havia assinado, deixando tudo para Roman em caso de sua morte. Mas eu conhecia a assinatura da minha filha, e aquilo parecia errado de alguma forma. Fallon, você se lembra de ter assinado este testamento? Ela balançou a cabeça, limpando o nariz com um lenço de papel. A Roman disse que era apenas documentação de rotina para o bebê, formulários do seguro e documentos médicos de emergência. Ele disse que todas as mulheres grávidas precisam atualizar suas informações. E você assinou sem ler? Ele disse que era tudo linguagem padrão. De qualquer forma, muito complicado para eu entender. Ele sempre cuidou das nossas finanças porque diz que eu não sou boa com números. Ela olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, por que ele faria um seguro de vida para mim sem me contar? Sentei-me ao lado dela, com a mente a mil. Isso não foi apenas abuso financeiro. Foi algo muito mais sombrio. Roman estava se posicionando para se beneficiar da morte de Fallon e a manipulou para que ela renunciasse aos seus direitos sem o seu conhecimento. Fallon, preciso te contar algo sobre o passado de Roman. Mas primeiro, preciso que você me prometa que vai me ouvir com a mente aberta. Na hora seguinte, mostrei a ela tudo o que Daniel havia descoberto, as ex-esposas, as ordens de restrição, as crianças abandonadas, o padrão de abuso crescente. A cada documento, eu observava a expressão no rosto da minha filha mudar de confusão para descrença e, por fim, para horror. Isso não pode estar certo, sussurrou ela, encarando uma foto dos braços machucados de Maria Helena. Roman jamais machucaria alguém. Ele é muito exigente. Quer que tudo seja perfeito. Querida, veja o que aconteceu com você na quinta noite. Fazer você comer do chão é coisa de criança, ou é outra coisa? A mão de Fallon foi inconscientemente à garganta. Eu fui desastrada. Derrubei meu prato porque estou tão grande e desajeitada agora. Fallon,
Você nunca foi desastrada um dia sequer na sua vida. Você tocou violino por 15 anos. Você costumava fazer caligrafia como um hobby. Ninguém se torna desastrado de repente. Ela olhou fixamente para os documentos espalhados sobre a mesa, sua respiração tornando-se superficial. Ele diz que a gravidez me deixou dispersa, que preciso de mais estrutura, mais orientação. É nisso que você acredita? Por um longo momento, ela não respondeu. Então ela olhou para mim com olhos que pareciam enxergar com clareza pela primeira vez em meses. Mãe, não me lembro da última vez que tomei uma decisão sozinha. O Roman escolhe o que eu como, o que eu visto, com quem eu posso conversar. Ele diz que é porque me ama, porque quer cuidar de mim. E como isso te faz sentir? Cansada, ela sussurrou. Tão cansada que parece que estou desaparecendo. Foi então que ela me falou sobre as contas bancárias. Ele me removeu de todas as nossas contas conjuntas há 3 meses, disse ela, com a voz ficando mais firme à medida que falava. Ele disse que era temporário, apenas para proteger nosso dinheiro enquanto ele resolvia alguns problemas no trabalho. Ele me dá uma mesada para compras de supermercado e consultas médicas, mas tenho que mostrar os recibos de tudo. E quanto à sua própria conta poupança? Ele disse que precisávamos consolidar tudo para fins fiscais. Assinei a papelada para encerrar o assunto, mas pensei que o dinheiro iria para nossa conta conjunta. Ela olhou para mim com crescente horror. Não aconteceu, não é? Balancei a cabeça negativamente. Ele roubou $43 mil de você, Fallon. Toda a sua herança do seu pai. O som que ela emitiu era como o de um animal em agonia. Todos aqueles anos em que seu pai economizou para o futuro dela todo o dinheiro que ele reservou para que ela tivesse segurança, Roman levou tudo. O que vou fazer? Ela soluçou. Não posso ir embora. Não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro. E o bebê nasce daqui a 2 meses. Você vai voltar para casa comigo agora mesmo. Não posso. Roman vai ficar furioso. Vai dizer que estou histérica. Que os hormônios da gravidez estão me deixando irracional. Fallon, me escuta. Peguei as mãos dela nas minhas. As outras esposas de Roman mencionaram a mesma coisa. Ele se tornava mais perigoso quando elas tentavam ir embora. Precisamos ser inteligentes quanto a isso. Nas 2 horas seguintes, elaboramos um plano. Fallon fingia que tudo estava normal enquanto eu reunia mais provas. Daniel Marcos já estava rastreando os bens ocultos de Roman, e precisávamos documentar tudo antes de agir. Há mais uma coisa, eu lhe disse quando terminamos de analisar os documentos. Não sou apenas sua mãe nessa luta. Também sou testemunha do que ele está fazendo com você. O que você quer dizer? Quero dizer que, quando expusermos Roman, não será apenas a sua palavra contra a dele. Haverá provas documentadas por um investigador particular, depoimentos de suas vítimas anteriores e registros financeiros que comprovam que ele vem roubando de vocês. Fallon enxugou os olhos e, pela primeira vez em meses, viu um lampejo da mulher forte que eu havia criado. O que eu preciso fazer? Primeiro, vamos retirar seus documentos importantes da casa aos poucos, certidão de nascimento, cartão do Seguro Social, prontuário médico, tudo o que você precisar. Segundo, você vai começar a anotar tudo que o Roman faz e diz, cada crítica, cada restrição, cada vez que ele controlar seu comportamento. E então vamos esperar o momento certo para mostrar a ele exatamente com quem ele andou se metendo. Enquanto dirigia para casa naquela tarde, senti algo que não sentia desde a morte do meu marido. Propósito. Roman achava que estava lidando com uma velha solitária que eventualmente desistiria e iria embora. Ele não fazia ideia de que acabará de declarar guerra a uma mãe cuja filha estava em perigo. Naquela noite, fiz 2 ligações telefônicas. A primeira mensagem foi para meu advogado, pedindo que ele pesquisasse opções para proteger os bens restantes de Fallon. A segunda foi para Daniel Marcos. Preciso que você descubra tudo sobre a situação financeira atual de Roman, eu disse a ele. Se ele está roubando da minha filha, quero saber para onde está indo esse dinheiro. Em que você está pensando? Acho que, se Roman estiver seguindo o mesmo padrão de antes, ele não está planejando controlar Fallon para sempre. Homens como ele sempre têm uma estratégia de saída. Quero saber qual é a dele.
O que Daniel descobriu na semana seguinte revelaria que o plano de Roman era mais sinistro do que qualquer um de nós havia imaginado. Ele não estava apenas roubando o dinheiro de Fallon. Ele se preparava para desaparecer com o dinheiro, deixando-a apenas com dívidas e um bebê recém-nascido. Mas Roman havia cometido um erro crucial. Ele subestimou até onde uma mãe seria capaz de ir para proteger seu filho. E quando ele percebesse o erro, já seria tarde demais para se salvar. A guerra pela vida da minha filha estava apenas começando, e eu pretendia vencê-la. O momento decisivo chegou em uma fria noite de sábado de novembro, exatamente 2 semanas antes da data prevista para o parto de Fallon. Daniel Marcos ligou naquela manhã com notícias que fizeram minhas mãos tremerem enquanto eu segurava o telefone. Senhora Henderson, a senhora precisa ver isto imediatamente. Roman está planejando deixar a cidade. Encontrei Daniel em seu escritório dentro de 1 hora. As evidências espalhadas sobre sua mesa formavam um quadro tão horripilante que precisei me sentar para processar tudo. Ele vem liquidando bens há 1 mês, explicou Daniel, apontando para extratos bancários e comprovantes de transferência. Os $43 mil da conta da sua filha foram só o começo. Ele também fez um empréstimo usando a casa como garantia, resgatou seus fundos de aposentadoria e abriu 3 cartões de crédito em nome da Fallon. Qual o valor total? Mais de $120 mil. E aqui está a pior parte. Ele esteve em contato com alguém chamada Helena Rodrigues em Miami. Rastreamos os registros telefônicos. Ela também está grávida, de 7 meses. A sala pareceu girar ao meu redor. Ele está fazendo isso com outra mulher. Aparentemente, ele está se encontrando com ela há quase 1 ano. Ela acha que ele é divorciado. Ele contou a ela as mesmas histórias que contou para sua filha, que ele é bem-sucedido, estável e pronto para formar uma família. Fiquei olhando para as fotografias que Daniel havia tirado, Roman com uma jovem hispânica, a mão dele protegendo sua barriga inchada. A mesma pose que eu vi fazer com Fallon inúmeras vezes. O mesmo sorriso predatório. O mesmo charme calculado. Tem mais. Ele reservou um voo para Miami para a próxima terça-feira. Só de ida. E quanto a Fallon? E quanto ao bebê? A expressão de Daniel era sombria. Baseado no padrão com suas esposas anteriores, acredito que ele esteja planejando abandoná-las. Mas, considerando o seguro de vida e o testamento que ele a fez assinar, temo que possa ser pior do que abandono. As palavras pairavam no ar como uma sentença de morte. Roman não estava apenas planejando roubar da minha filha e desaparecer. Ele estava se preparando para receber $500 mil caso algo acontecesse com ela durante o parto. Temos que avisá-la hoje. Senhora Henderson, há mais uma coisa. Ele tem pesquisado parteiras que realizam partos domiciliares, mulheres que atuam sem supervisão hospitalar e que nem sempre seguem os protocolos de segurança. Meu sangue gelou. Ele quer que ela dê à luz em casa. Ele vem dizendo para Fallon que partos hospitalares são perigosos, que ela estaria mais segura em casa com uma parteira que ele pessoalmente selecionou. Ele até a convenceu a parar de consultar seu obstetra habitual. Eu me senti mal. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava, criando um quadro de assassinato premeditado disfarçado de complicações trágicas no parto. Roman receberia o dinheiro do seguro, sua liberdade e uma nova chance para recomeçar com Helena em Miami. Vou para a casa da Fallon agora mesmo. Senhora Henderson, tenha cuidado. Se Roman suspeitar que a senhora sabe dos planos dele, ele poderá acelerar o cronograma. Dirigi até a casa de Fallon com o coração acelerado e a pasta de evidências de Daniel no banco do passageiro. Quando cheguei, vi o carro de Roman na entrada da garagem e quase perdi a coragem. Mas a imagem da minha filha dando à luz sob os cuidados de uma parteira sem licença, enquanto Roman esperava que ela morresse, me deu a força que eu precisava. Fallon abriu a porta, com uma aparência exausta e pálida. Sua barriga estava enorme agora, e ela se movia com cuidado, apoiando as costas com uma das mãos. Mãe, o que você está fazendo aqui? Roman disse que você não podia mais vir nos visitar. Onde ele está? Ele está arrumando as malas lá em cima. Tem outra viagem de negócios na semana que vem. Ela fez uma pausa, franzindo a testa. Na verdade, ele tem viajado muito ultimamente. Às vezes me pergunto que tipo de marketing exige tantas viagens. Fallon,
preciso que você se sente. O que vou lhe dizer agora será chocante, mas preciso que você mantenha a calma pelo bem do bebê. Nos 20 minutos seguintes, mostrei-lhe tudo, as provas contra Helena Rodrigues, a confirmação do voo para Miami, a pesquisa sobre parteiras sem licença, o padrão de abandono e roubo financeiro que Roman havia aperfeiçoado com suas esposas anteriores. Fallon encarou as fotografias de Roman com Helena, seu rosto oscilando entre descrença, mágoa e, finalmente, uma raiva fria que eu nunca tinha visto antes. Ele me disse que Helena era prima dele, disse ela em voz baixa. Disse que ela estava passando por uma gravidez difícil e que ele estava ajudando a sustentar a família dela. Fallon, você precisa arrumar uma mala agora mesmo. Você vai para casa comigo hoje à noite. Não posso. O bebê pode nascer a qualquer momento, e eu não tenho outro lugar reservado para o parto. Você vai ter esse bebê em um hospital com médicos de verdade, onde você e o bebê estarão seguros. Foi então que ouvimos passos na escada. Roman apareceu na porta da sala de estar e, no instante em que viu os papéis espalhados sobre a mesa de centro, toda a sua expressão mudou. A máscara encantadora que ele costumava usar desapareceu, substituída por algo frio e predatório. O que é isso? Sua voz era enganosamente calma. A verdade, eu disse, levantando-me para encará-lo. Sobre Helena Rodrigues. Sobre seu voo para Miami. Sobre seus planos de roubar o dinheiro do seguro de vida da minha filha. O maxilar de Roman se contraiu, mas ele manteve a voz firme. Fallon, sua mãe está tendo mais um de seus episódios. Esses documentos são claramente falsificados. Episódios? Dei uma risada amarga. É assim que se chama quando alguém descobre que você é uma fraude e um potencial assassino? Mãe, disse Fallon baixinho, e eu me virei para vê-la segurando a fotografia de Roman com Helena. Essa mulher está definitivamente grávida. E olha a data. Esta foto foi tirada semana passada. A compostura de Roman vacilou um pouco. Fallon, querida, você sabe que não pode confiar no julgamento da sua mãe. Ela está instável desde que seu pai morreu. Mas Fallon estava analisando a confirmação do voo naquele momento, sua expressão endurecendo a cada detalhe que absorvia. Seu voo é na terça-feira de manhã, um dia depois da minha data prevista para o parto. É uma viagem de negócios. Eu já te avisei. Não, disse Fallon, levantando-se lentamente, com a mão protetoramente sobre a barriga. Você me disse que estaria aqui para o parto. Você prometeu que não viajaria até depois que o bebê nascesse. Roman deu um passo em direção a ela, e eu instintivamente me coloquei entre eles. Fallon, você está se estressando à toa. Pense no bebê. Não ouse usar meu bebê para me manipular, disse Fallon, e ouvi uma firmeza em sua voz que me lembrou a mulher forte que eu criei. Quero que você explique por que tem uma passagem só de ida para Miami. Quero que você explique quem é Helena Rodrigues e por que está tocando a barriga dela nesta fotografia. A máscara de Roman escorregou completamente. Então, seu rosto se contorceu em algo feio e maldoso. Você quer mesmo a verdade? Ótimo. Helena é tudo o que você não é. Ela é grata, me apoia e não questiona todas as minhas decisões. Ela valoriza o que eu faço por ela, em vez de ficar reclamando o tempo todo como uma ingrata. Ele se deu conta do que estava fazendo, mas já era tarde demais. Fallon já tinha ouvido o suficiente. Saia daqui, disse ela em voz baixa. Esta é a minha casa. Sair. Dessa vez, sua voz ecoou por toda a casa, forte, clara e absolutamente definitiva. Roman olhou entre nós dois, calculando suas opções. Finalmente, ele sorriu, aquele sorriso frio e predatório que me dava arrepios. Tudo bem, mas entenda isso, Fallon. Sem mim, você não tem nada. Nem dinheiro, nem casa, nem como cuidar desse bebê. Você vai voltar rastejando em uma semana, implorando pelo meu perdão. Nunca, disse Fallon. Prefiro criar este bebê numa caixa de papelão do que passar mais um dia com você. O rosto de Roman escureceu. Veremos. Ele pegou sua mala na escada e caminhou em direção à porta, depois se virou uma última vez. A propósito, querida, dê uma olhada no seu relatório de crédito. Você pode se surpreender com o que encontrar. A porta bateu atrás dele, deixando Fallon e eu sozinhas no silêncio repentino.
Fallon deixou-se cair no sofá, com as mãos tremendo enquanto acariciava a barriga. Mãe, ela sussurrou. O que eu fiz? Ele tem razão. Eu não tenho nada. Sem emprego, sem dinheiro, sem ter para onde ir. Você me tem, eu disse, sentando-me ao lado dela. E você tem algo com que Roman nunca contou, pessoas que realmente te amam. Mas o bebê? O bebê nascerá saudável em um hospital de verdade, cercado por pessoas que só querem o melhor para vocês dois. Enquanto estávamos sentadas juntas, senti a força da minha filha retornar como uma flor que se volta para o sol após um longo inverno. Roman havia subestimado o poder do amor de uma mãe, e estava prestes a descobrir exatamente quanto esse erro lhe custaria. Mas primeiro, tínhamos que garantir que ele não pudesse ferir mais ninguém. E eu sabia exatamente como íamos fazer isso. 3 meses depois, eu segurava minha neta Sophie no berçário da minha casa, observando seus dedinhos se enrolarem nos meus enquanto Fallon dormia tranquilamente no quarto ao lado. Foram os 3 meses mais longos da minha vida, mas também os mais gratificantes. A primeira coisa que fizemos depois que Roman foi embora foi entrar em contato com Helena Rodrigues em Miami. Aquela ligação foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer, dizer a uma mulher grávida de 7 meses que o homem que ela amava era uma mentira. Mas Helena merecia saber a verdade, assim como Fallon. A reação de Helena foi devastadora, mas rápida. Ela foi imediatamente à polícia, que descobriu que Roman estava usando uma identidade falsa com ela, com documentos falsificados e registros de emprego adulterados. Quando o prenderam no aeroporto internacional de Miami com uma mala cheia de dinheiro roubado e documentos de identificação falsos, Helena estava lá para identificá-lo. A investigação que se seguiu desvendou toda a rede de enganos de Roman. Ele vinha aplicando o mesmo golpe em mulheres em 3 estados diferentes, sempre visando mulheres bem-sucedidas e instruídas que possuíam algo que ele pudesse roubar. As autoridades encontraram evidências de pelo menos outras 7 vítimas nos últimos 12 anos. Mas o que realmente selou o destino de Roman foi algo que jamais esperávamos. Maria Helena Castiano, sua segunda esposa, vinha construindo um caso contra ele há anos. Ao tomar conhecimento de Fallon e Helena Rodrigues, ela apresentou provas que ligavam Roman a uma série de pedidos de indenização fraudulentos e mortes suspeitas. Descobriu-se que a primeira esposa de Roman, Jéssica, não o havia simplesmente abandonado. Ela quase morreu durante o que deveria ser um parto domiciliar de rotina, assistido por uma parteira sem licença que Roman insistiu em contratar. A parteira desapareceu após a hospitalização de emergência de Jéssica, e Jéssica sempre suspeitou que Roman tivesse planejado tudo. No dia em que Roman foi condenado a 15 anos de prisão federal por fraude, roubo de identidade e conspiração, Fallon e eu estávamos sentados de mãos dadas no tribunal. Ele parecia menor, de alguma forma diminuído sem seu charme e as mentiras para se esconder. Quando o juiz leu a sentença, Roman se virou para nos olhar uma última vez. Mas, em vez do medo ou da tristeza que provavelmente esperava ver, ele viu 2 mulheres que haviam reencontrado suas forças. Como você se sente? Perguntei a Fallon enquanto descíamos os degraus do tribunal. Livre, disse ela simplesmente. Pela primeira vez em anos, sinto-me completamente livre. A recuperação financeira demorou mais tempo. Roman havia gasto ou escondido a maior parte do dinheiro que roubou, mas Daniel Marcos nos ajudou a rastrear ativos suficientes para recuperar cerca de $60.000. Mais importante ainda, conseguimos anular todos os documentos fraudulentos que Roman havia induzido Fallon a assinar, incluindo aquele testamento terrível e a apólice de seguro de vida. Fallon voltou a morar na minha casa durante o último mês de gravidez. No início, ela ficou envergonhada, sentindo que havia falhado como adulta por precisar voltar para casa. Mas, com o passar das semanas, eu a vi se lembrar de quem ela era antes de Roman tentar destruir seu senso de identidade. Ela voltou a cozinhar, algo que não fazia mais de 1 ano, porque Roman criticava todas as refeições que ela preparava. Ela ligou para sua amiga Sarah, e elas choraram juntas por 3 horas antes de combinarem de almoçar juntas 2 vezes por semana. Ela até voltou a tocar piano, enchendo a casa de música pela primeira vez desde a morte do meu marido. Na noite em que Fallon entrou em trabalho de parto, ela estava sentada ao piano tocando Chopin quando sua bolsa estourou. Mais tarde, rimos disso, de como foi diferente do parto domiciliar assustador que Roman havia planejado, de como ela se sentiu cercada de amor e cuidados médicos no hospital.
Sophie Elizabeth Henderson Casciano nasceu às 6h43 da manhã do dia 15 de dezembro, pesando 3,5 kg, 7 libras e 11 onças. Quando a enfermeira a colocou nos braços de Fallon pela primeira vez, minha filha olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela é linda, mãe. Ela é perfeita, exatamente como a mãe dela, eu disse. E eu estava falando sério. A questão do nome havia sido uma fonte de estresse para Fallon. Ela não queria que Sophie carregasse o nome de Roman, mas alterá-lo legalmente parecia complicado e caro. Foi então que tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. E se fizéssemos Henderson Casciano agora? E quando você estiver pronta, podemos simplesmente tirar a parte Casciano. Você concordaria com isso? Que Sophie carregasse o nome do pai. Seu pai ficaria honrado. Ele sempre quis ter netos. Assim, Sophie tornou-se Sophie Elizabeth Henderson Casciano, perpetuando o nome do avô que ela nunca conheceu, mas cujo amor protegeu sua mãe quando ela mais precisou. O processo de cura não foi instantâneo nem fácil. Fallon ainda tinha momentos de dúvida, momentos em que a voz de Roman em sua cabeça lhe dizia que ela era inútil ou incapaz. Mas a cada dia, ela ficava um pouco mais forte. Ela começou a fazer aulas online para atualizar seu diploma em administração de empresas. Ela começou a fazer terapia com uma conselheira especializada em recuperação de casos de violência doméstica. Mais importante ainda, ela voltou a confiar no próprio julgamento. 6 meses após o nascimento de Sophie, Fallon tomou uma decisão que me deixou ao mesmo tempo aterrorizada e entusiasmada. Ela queria se mudar e alugar seu próprio apartamento. Tem certeza de que está pronta? Perguntei, embora estivesse orgulhosa dela por querer tentar. Acho que sim. Preciso provar para mim mesma que consigo cuidar da Sophie sozinha, não porque alguém me obrigue, mas porque eu quero. Encontramos para ela um pequeno apartamento de 2 quartos a 15 minutos da minha casa, perto o suficiente para uma emergência de babá, longe o suficiente para que ela tivesse independência. No dia em que ela se mudou, ela me ligou naquela mesma noite. Mãe, ela disse, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Coloquei a Sophie no berço dela, no quarto dela, preparei o jantar e comi enquanto assistia ao que eu queria na televisão. E sabe de uma coisa? O que? Senti orgulho. Pela primeira vez em anos, senti orgulho de mim mesma. Foi aí que eu soube que ela ficaria bem. 1 ano depois, Fallon estava prosperando. Ela havia conseguido um emprego de meio período em uma empresa de marketing que lhe permitia trabalhar em casa 3 dias por semana. Sophie estava andando, balbuciando e enchendo nossas vidas de alegria. E descobri algo que nunca esperava, que ser necessária novamente, fazer parte da recuperação da minha filha e da vida da minha neta, me deu um propósito que eu nem sabia que me faltava. Helena Rodrigues também teve seu bebê, um menino saudável a quem deu o nome de Miguel. Ela voltou para a casa da família no Texas, e ela e Fallon mantiveram contato, criando laços por conta da experiência compartilhada e do fato de seus filhos terem nascido com poucos meses de diferença. Às vezes, eles faziam videochamadas e deixavam os bebês balbuciarem um para o outro através da tela. Você acha que um dia eles vão entender? Fallon me perguntou certa noite enquanto observávamos Sophie brincar com seus blocos. O que passamos para mantê-los em segurança? Eles entenderão que eram desejados, amados e protegidos. Isso é tudo o que precisam saber. Mas ainda havia mais uma surpresa nos aguardando, um presente final da investigação sobre os crimes de Roman. 1 ano e meio após sua sentença, Daniel Marcos ligou com notícias inesperadas. A investigação do FBI revelou uma conta secreta que Roman vinha usando para desviar dinheiro de seus diversos esquemas. Após as vítimas serem indenizadas por seus prejuízos, ainda sobrou dinheiro que legalmente pertencia a Fallon, sua esposa, na época do roubo. Quanto custa? Perguntei. $237 mil. Quando contei para Fallon, ela sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha, olhando para mim em choque. Isso é mais do que suficiente para a faculdade da Sophie, ela sussurrou. E talvez para a entrada de uma casa. Ou talvez parte desse dinheiro possa ser usada para ajudar outras mulheres como a Helena, mulheres que estão tentando reconstruir suas vidas depois de homens como Roman. Os olhos de Fallon brilharam. Um fundo. Poderíamos criar um fundo para ajudar mulheres a escapar de relacionamentos abusivos, obter assistência jurídica e encontrar moradia segura. E foi isso que fizemos.
A Fundação Helena Rodrigues, que leva o nome da mulher cuja coragem em denunciar o crime ajudou a levar Romã à justiça, agora auxilia dezenas de mulheres todos os anos a escapar de situações como aquela em que Fallon estava presa. Olho para minha vida agora e me maravilho com o quanto mudou. Minha casa, que estava tão silenciosa e solitária após a morte do meu marido, agora está cheia dos sons das risadas de Sophie e do piano de Fallon. Meus dias, que antes se estendiam vazios diante de mim, agora estão repletos de propósito e significado. Romã pensou que poderia quebrar minha filha, roubar-lhe as forças e reduzi-la a nada. Em vez disso, ele lhe deu o maior presente possível, o conhecimento de sua própria resiliência. Ele tentou destruir nossa família, mas só nos fortaleceu. Às vezes, à noite, quando Fallon e Sophie estão aqui para jantar e eu estou observando minha neta dar seus primeiros passos entre nós, penso naquela noite em que encontrei Fallon no chão da cozinha. Como tudo parecia desesperador, como eu me sentia impotente. Aprendi algo importante durante aqueles meses sombrios. O amor não é apenas um sentimento. É uma escolha que você faz todos os dias. É a decisão de lutar por alguém mesmo quando essa pessoa não pode lutar por si mesma. É a coragem de dizer a verdade quando mentir parece mais fácil. É a força para construir algo novo a partir das cinzas do que foi destruído. Minha filha está livre. Minha neta está segura. Nossa família está completa novamente. E Romã Casciano tem 15 anos de prisão federal para pensar na mulher que subestimou e na família que não conseguiu destruir. Às vezes, a melhor vingança não é a vingança em si. Às vezes, trata-se simplesmente de recusar deixar que a escuridão de outra pessoa apague a sua luz. Às vezes, trata-se apenas de viver bem, amar profundamente e construir algo belo a partir dos pedaços que tentaram quebrar. Foi exatamente isso que fizemos, e estamos apenas começando. Agora, estou curioso para saber o que vocês, que estão ouvindo minha história, pensam. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você já passou por algo parecido? Comente abaixo. Enquanto isso, deixo na tela final outras 2 histórias que são favoritas do canal e que certamente irão surpreendê-los. Obrigada por assistir até aqui. Coração Vermelho.